O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que no último sábado fez a sua estreia no Estadual Juvenil B contra a equipe do Nova Prata e foi derrotado pelo placar de 1-0. O Esportivo no primeiro tempo até foi superior, teve oportunidades de marcar gols, isso na primeira etapa. No segundo tempo parece que a equipe desandou de vez, e aí não conseguiu resistir ao Nova Prata, que saiu vencedor pelo placar de 1-0. O Clube Esportivo agora na categoria tem toda a semana de treinamentos para o próximo jogo contra o Rosário, em Rosário do Sul, no próximo domingo. E Cristiano Fronza, técnico da equipe, fala da responsabilidade em ter a única categoria representando o clube em âmbito estadual. A gente comentou e falou isso para os atletas ontem. Hoje quem representa o Clube Esportivo é o Sub-17, né? A gente tem as escolinhas jogando, mas a nível regional, então a nível estadual, em competição organizada pela Federação Gaúcha, é o Sub-17. E o ano de eleição é um ano de transição, né? Então muitas coisas acontecem fora do campo e são necessárias nesses bastidores, digamos assim, né? No setor administrativo. Mas a gente deixa isso de lado e trabalha no nosso setor lá, que é o campo. E o atual presidente, Luiz Ozelame, estava acompanhando a partida e muito feliz por ter uma categoria representando o clube, e ele fala da importância da manutenção das categorias de base. Isso, a gente tem que pensar nas categorias de base. E foi feito um esforço, a gente tem que agradecer os nossos apoiadores e o Gilson, nosso vice da base, que batalharam muito para botar em campo no segundo semestre. Para a gente disputar o Juvenil B, para a gente não parar com aquele grupo, desmanchar aquele grupo, porque essa é a nossa intenção, né? Esportivo em movimento, sempre, permanentemente, e a categoria de base, que é o nosso futuro, né? Porque você pode ver que a gente, há muito poucos dias atrás, anunciou o empréstimo do Kelvin para o Grêmio, com passe fixado e tudo. Se isso se realizar, será ótimo para o Clube Esportivo num horizonte muito curto de tempo, né? Porque o Grêmio tem prazo, inclusive, para comprar o passe do atleta. E valores serão ótimos para o Clube Esportivo. Só é possível isso com esse trabalho que está sendo feito aqui com as categorias de base. Por isso é nosso esforço para manter, né? E isso eu acho que há de ser permanente, né? O esportivo tem que pensar mais, cada vez mais na sua categoria de base. E isso que garante o futuro, né? Semana também do Esportivo de aniversário, seus 96 anos serão comemorados no próximo sábado, lá na montanha, com um torneio nas categorias Sub-9 e Sub-11, e todos estão convidados para ir até lá, comparecer e festejar mais uma vez o aniversário do clube, que chega aí aos seus 96 anos e tinha um planejamento dos 100, está jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, vai ter que retardar um pouquinho. Estão aí buscando o novo presidente, parece mesmo que Palito irá assumir a presidência, mas só vamos saber, vamos ter as novidades somente no dia 10 de setembro, que fica semana de comemorações no Clube Esportivo. Pelo BGF, que era mandante do jogo e foi para Farroupilha fazer o duelo contra a equipe da Sueva, devido à prefeitura de lá ter comprado o jogo, ter feito uma capacitação com os professores, e o Bento Gonçalves Futsal foi enfrentar a líder e saiu derrotado pelo placar de 3-0. O time jogou bem, apesar de ter poucas trocas. O técnico Vanner conseguiu implantar o seu jogo, mas sabemos, do parâmetro que hoje está a Sueva brigando para classificar na Liga Nacional e brigando pela liderança do estadual da Série A. Não podemos esquecer, que o campeonato do BGF não é contra essas equipes de Liga Nacional, e sim com as equipes de mesmo parâmetro da equipe aqui de Bento. E claro, o técnico Vanner fala desse confronto em Farroupilha. Cara, a gente fez essa parceria, com a Secretaria da Educação aqui. Eu tive aqui na cidade de Farroupilha, fiz uma capacitação para os professores, então isso gerou algumas coisas, a mais. Eles trouxeram as escolinhas, os meninos, a gente teve integração também com os meninos da gente, enfim. Então isso foi importante para esse público, Um público legal, cara. Eu gostaria de estar em casa, e jogar com esse público. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Não vai ser só contra Carlos Barbosa ou contra a equipe. Eu preciso dessa equipe apoiando para a gente chegar numa classificação.
O BGF volta às quadras no próximo sábado, aí sim, num confronto do patamar da equipe contra o Cachoeira, em Cachoeira do Sul. Aí falta apenas uma vitória, segundo os cálculos da diretoria, para o BGF garantir a classificação. E se vencer no próximo sábado, pode encaminhar já com ainda restando 6 jogos para o término da primeira fase. Pelo Farrapos, no sábado à tarde, jogando contra a equipe do Desterro, venceu pelo placar de 20-19. Mas o que chamou muito a atenção, além do jogo equilibrado e emocionante do início ao fim, foi a emoção que tomou conta de Lucas Mariuza. Ele que foi baleado na semana passada e é atleta do clube, do Farrapos. Então todos estavam querendo ganhar para dar forças ainda mais para ele, que está ainda hospitalizado em estado grave. Além desse confronto entre Farrapos e a equipe do Desterro, vamos conferir a rodada de abertura do retorno. Farrapos 20, Desterro 19, Jacareí 23, Curitiba 36, SPAC 41, Pasteur 5, e a equipe do Band venceu por 21-15 a equipe do São José. E claro, nós conversamos com Javier, é argentino, fez o ponto decisivo e ele fala aí de como estava o time apesar do desfalque de Lucas Mariuza. A verdade é que o time precisou se unir muito e esse chute, eu só terminei o lance, mas tem 15, 14 companheiros aí, 300 pessoas aqui, um cara que está com nós lá. De lado, quando eu falei para todo mundo aqui, eu não chutei, ele que chutou. Ele esteve comigo todo o tempo que eu chutei. Eu só concluí a jogada, mas isto começou agora. Temos muitas batalhas e muita coisa para recuperar junto a ele. Precisamos recuperar um irmão de família. Então, batalhas assim vamos ter muitas. Então agora não dá para virar loucura assim. É só cabeça no lugar e saber que esse tipo de coisa, o rugby não tem estrelas assim, nada. É uma família que entra em campo e esse lance é isso. A família termina com um chute, mas só isso. O Farrapos se manteve na quarta colocação com a mesma pontuação do Desterro e aí encaminhando aos pouquinhos a sua classificação para as semifinais do Super 8. Então vamos conferir como está a classificação completa. Em primeiro está o Curitiba com 28, segundo São José com 25, terceiro com 22, o SPAC em quarto, o Farrapos também com 22. Em quinto, o Desterro com 19, em sexto o Band com 17, em sétimo o Pasteur com 12, em oitavo a equipe do Jacareí já com 6 pontos aí, praticamente não tem mais chances de classificação. E o técnico Colo, bastante emocionado, fala aí do Lucas Mariuza também e faz a avaliação da partida, dessa vitória contra a equipe do Desterro. Uma pessoa que é do time, sempre a gente vai jogar pensando nele, é parte nosso, ele ficava dentro do campo, então a gente não tem por que separar, porque está no nosso pensamento e melhor, as dificuldades sempre aúnam grupos, então vamos lutar para ele também, não? Isso aí, a gente teve muito menos erros, que sempre os erros que se fala é, por exemplo, o try deles, os 2 tries deles que fizeram, esses são erros nossos, mas só tivemos esses 2 tempos de erro e depois menos quantidade de knock-on, menos quantidade de pass forward, bom controle de bola, muito bom chute, então a gente conseguiu que planejou durante a semana, planejamos jogar assim contra ele, a gente jogou assim e ganhamos. Se podia perder também, mas a gente jogou muito bem, não importa o placar, sempre não importa o placar era muito parelho, podiam ganhar eles também, mas a gente trabalhou, batalhou até ganhar. Pelo Bento Vôlei, abre hoje a 5ª semana de treinamentos, deve focar ainda mais em trabalhos táticos, deixando para o lado agora a preparação física e focando, já pensando nas estreias, aí, tanto no estadual como na Superliga. Hoje é o dia que o Estado prometeu para reabrir o
Pro Esporte, então vamos ficar na expectativa que o Bento Vôlei traga boas notícias para Bento Gonçalves, consiga a aprovação desse projeto, mas o presidente, além de estar preocupado com isso, está falando das datas em que a equipe vai estrear, tanto no estadual como na Superliga. A data da estreia do Campeonato Gaúcho deve ser homologada em breve, né? Já existe uma provisória, né, que foi passada para os clubes com agendamento de ginásios e tal. Em breve deve sair, acredito que até o final da semana já tem uma data prevista. E a Superliga já tem data também para início, apesar que vai ter uma reunião semana que vem, que vai estar definindo essa homologação de uma tabela provisória, já são as 12 equipes que estão formando, deve sair uma tabela em breve, já tem uma tabela aí de calendário oficial. Pelo Bento Master, jogando ontem em Lajeado, perdeu pelo placar de 6-2 e a tão sonhada liderança que precisava vencer a equipe do Lajeado não veio, mas ainda a classificação está bem encaminhada. Agora joga no próximo domingo contra a equipe do Progresso em Porto Alegre. Se vencer, aí deve encaminhar a classificação sem maiores dificuldades. Ficou um pouco mais difícil a primeira e a segunda colocação para trazer o jogo da volta dos mata-matas para dentro de casa. Mas o principal objetivo é a classificação. O ano passado, o campeão esportivo, que também é aqui de Bento, jogou todas as partidas fora de casa e mesmo assim conseguiu ficar com o título. E esperamos que o único representante, Bento Master, consiga esse ano, depois de 2 vice-campeonatos, trazer o título aqui para Bento Gonçalves. Pelas competições amadoras, vamos começar falando do Distrital de Futsal, que na sexta-feira à noite teve os jogos da volta das quartas de finais do masculino livre. Lá em São Valentim, os 4 jogos. No primeiro, a Alcântara e o Santa Lúcia ficaram no empate em 4-4. Santa Lúcia até chegou a sair e abrir 3-0 no placar, mas a Alcântara buscou e com o empate garantiu a vaga na semifinal. No segundo jogo, a equipe do 15 da Graciema perdeu mais uma vez para o Tuiuti, dessa vez pelo placar de 6-2, e o Tuiuti garantiu pela primeira vez a vaga na semifinal. No terceiro jogo da noite, o único jogo que tinha dado empate na ida, dessa vez o Barracão venceu por 6-0 a Sertorina e chega mais uma vez na semifinal. E encerrando a noite, a equipe do São Valentim venceu o Vale Aurora mais uma vez, dessa vez por 6-3, e garantiu aí a 5ª vez consecutiva a vaga na semifinal. A equipe do São Valentim, que é a atual campeã e tricampeã dessa competição. Os jogos de ida das semifinais já acontecem na próxima sexta no Barracão, com Alcântara e a equipe do Barracão e o Tuiuti contra a equipe do São Valentim. Na próxima quinta também tem os jogos de ida da final na categoria veterano na Sertorina, com Paulina e Sertorina, e no próximo sábado a final, jogo de ida do feminino na Sertorina, com Paulina e a Sertorina. Então, no feminino e também no veterano, a grande final será entre Paulina e a equipe da Sertorina. Falando em distrital, só que de futebol de campo agora, essa semana, próximo sábado, inicia essa competição apenas na categoria veteranos, com 4 jogos, 2 na Leopoldina e 2 no Barracão, e no próximo dia 13 de setembro inicia os quadros principal e também o sub-18. Nos veteranos, 9 equipes confirmaram a participação e no livre aí, Santa Teresa e Paulina confirmaram e parece que vão participar. Ainda a secretaria não divulgou a tabela, então não temos a certeza se irão ou não participar dessa categoria. Mas Sérgio Roma, diretor do Flamengo de São Valentim, que volta a disputar o distrital, está falando porque as comunidades estão largando de participar do principal campeonato de Bento Gonçalves. Bom, eu acho que assim, o pessoal que vinha trabalhando nas equipes há anos e anos, que vinham sendo presidente, diretores, chegaram num estágio que cansaram, e não houve renovações de pessoas para poder dar seguimento, dar sequência. E o município, quando ele é maior, ele cresce, menor é o número de clubes amadores. O que está acontecendo, acho que Bento Gonçalves é isso. Por isso que eu acredito nessa Copa dos Campeões, que envolve municípios menores e com mais equipes.
E pelo Citadino de Futsal, amanhã mais 6 jogos no ginásio municipal e também em Faria-Lemos. Então vamos conferir como ficarão os jogos dessa rodada. No municipal, Tigres contra Galácticos, Ventura contra Tancredo e Só Canelas contra Debianchi. E em Faria-Lemos, a Solar contra a Shakhtar, a NFC contra Fantasma e Júnior contra a equipe do São Bento. Tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeo de notícias, acesse nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na quarta-feira, repercutindo essa semana, com certeza trazendo as novidades do Pro Esporte, torcendo que o Bento Vôlei consiga a aprovação. Então uma boa semana a todos e até quarta-feira.